Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a Assembleia de ALS-R11 para dar uma modernizada no regulamento e ao final aqui dessa parte vou fazer alguns comentários sobre o que eu acho do fundo. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, para fazer esse comentário aqui sobre essa AGE, vou utilizar aqui o resumo do Painkiller 1986, um bom resumo que ele fez. Aqui dei uma checada também nas informações lá no documento e também assisti a live do Barone com o gestor para ter mais embasamento aqui para complementar o que esse usuário aqui, esse excelente resumo que o Painkiller fez. Então, primeiro ponto, a questão dos ativos alvos, que ele coloca o antes e o depois. Eu gostei bastante desse modelo que ele fez. Fala aqui que o antes fundo era focado em imóveis para renda via contratos atípicos, build to suit ou sale leaseback. Então, basicamente, o fundo antes ele só podia fazer aquisição de imóveis com contratos atípicos e várias cláusulas aqui, cláusulas entre aspas, né? Vários pontos que ele deve seguir para fazer o investimento. Eu lembro que tem uma coisa do tipo aqui, acho que o prazo de locação 5 anos. Aqui o locatário tem que ter um patrimônio tal, faturamento maior do que tal. Aqui um cap rate mínimo de NTNB mais 3%. Então realmente tinha as regras bem rígidas para as aquisições que a LZR11 faz. Já aqui ele nessa mudança, aqui o Painkiller ressalta a questão de expandir os investimentos para SPS, FIPs, FIAs, setores imobiliários, expansão. E aqui realmente tem essa questão, mas o principal aqui nesse ponto é a maior abrangência do fundo, né? E aqui eles têm intenção de ter uma maior flexibilidade de inquilinos possíveis. Então, aqui provavelmente eles estavam com dificuldade de fazer aquisições, então vieram aqui com essa mudança para dar facilitar nossas aquisições e o fundo crescer. Com relação a isso daqui, é o seguinte, o fundo perde sim parte da sua identidade, porque imagino que muitos dos investidores é, que que tem aqui, que se interessam por LZR11, é por conta disso, do modelo dele de fazer comprar imóveis com contrato atípico, contratos longos e com empresas de excelente risco de crédito. Já agora com essa mudança, o fundo vai sim poder fazer aquisições que fujam aqui desse padrão. Então o fundo vai sim perder parte da sua identidade, mas nós estamos falando aqui de uma mudança brutal aqui do modelo do fundo, né? Agora aqui um ponto que é preciso ressaltar sobre sobre essa flexibilidade, que ela tem um ponto positivo, que é o seguinte, a NSR11 é um fundo que precisa estar sempre captando e crescendo o fundo para aumentar o que a gente chama de vault, né, que é o tempo médio dos contratos. Porque do modelo que trabalha hoje com contrato atípico, tem que tomar muito cuidado com sempre o que acontece quando você tem um contrato atípico encerrando. Vocês podem ter ver aí o que aconteceu quando teve o término do contrato atípico com a Atento. Foi uma redução, acho que de 40% no valor do aluguel. Isso porque corria o risco de ter uma desocupação. Então, ao você estar sempre crescendo, sempre fazendo compras, você está colocando novos imóveis e diluindo esses imóveis que comprados com o contrato atípico perto do seu vencimento. Ok, continuando aqui com os pontos levantados aqui por esse usuário. Aqui ele fala sobre a consolidação da taxa total. Aqui ele fala que no modelo atual você paga taxas pagas que somam 0,95% ao ano. E aqui a proposta vai ser unificar tudo em 1% ao ano. Então aqui ele fala que o administrador e o gestor passam a ter liberdade para dividir esse 1% dos prestadores de serviço, simplificando a visualização do custo total pelo cotista. E aqui acho que, enfim, aqui o que eu imaginava que ao passo que o fundo fosse crescendo, fosse ganhando escala,
ele teria condições de diminuir a sua taxa, né? No entanto, o que a gente está observando aqui é o aumento da taxa de administração do fundo. E aqui, para deixar bem claro para vocês, vou mostrar esse ponto. Então, aqui a gente tem as taxas. Dá para ver aqui, gestão 0,70, administração 0,20, escrituração 0,05. Então, aqui 0,95. Agora, se a gente for aqui no documento, aqui eles falam, aqui ó, taxa global, 1% calcular seu valor patrimonial. Então vai ter sim aumento da taxa de administração. Não precisava disso não, tá? Sinceramente, enfim, aqui é passada boiada aqui. Também temos aqui aumento do capital autorizado para 10 bilhões de reais. E que o modelo atual, o fundo ele tem que fazer uma assembleia para que os cotistas aprovem essa nova captação. E na live, o gestor ele comenta que era muito trabalhoso isso, você perdia aqui semanas para você fazer essa aprovação, o mercado poderia ter uma modificação e o fundo não conseguir fazer a captação. Então, que realmente é um problema, né? Mas enfim, aqui a questão do capital autorizado nem é essa questão do gestor ele poder soltar emissão, que a gente tem que ficar de olho é no que ele está fazendo com esse poder de aprovar captações, né? Para ver se não está fazendo aquisições ruins. Ok, continuando aqui o ponto 4. Investimento em casas amigas, conflito de interesses. Ele coloca aqui o maneira atual. O regulamento atual limita a exposição a ativos que não sejam ativos primordiais a 20% do PL. O que muda? A nova proposta permite que metade do fundo, 50%, seja investido em outros FIIs que pertencem ao BTG ou Aliança. Isso confere ao gestor um poder muito maior para realizar alocações dentro de casa. Isso aqui provavelmente foi o ponto que mais pegou aqui nessa assembleia. Aqui foi importante assistir a live do gestor com o Baroni. E aqui o que eu entendi é o seguinte: o fundo ainda vai ter que fazer assembleia para aprovar a compra de ativos da própria aliança, assim como aconteceu com aquele imóvel da Coca-Cola há alguns anos atrás. Mas para comprar fundos aqui da própria gestora ou do BTG, não teria que passar por isso. Então, tem sim aqui uma maior liberdade para comprar ativos com conflito de interesses. Não teria que, pelo que entendi, né, comprar ativos diretamente teria uma dificuldade, um passo extra, mas se você comprar esse ativo dentro de um fundo, não teria esse problema. Então, aqui dá na mesma, né? Liberou aqui realmente as aquisições com conflito de interesse. É só colocar dentro de um fundo que você consegue fazer essa aquisição em conflito de interesses. Ok? Então aqui na live meio que foi uma bela maquiada que eles deram. Pelo menos foi o que eu consegui compreender dessa live. A live bem cansativa, mais de 1h10. Nossa Deus, esses caras não conseguem fazer uma live com menos de 1 hora. Dá pra fazer essa live com meia hora, mas vocês não conseguem ser diretos ao ponto, né? Ok. Agora aqui o quinto ponto, recompra e cancelamento. Aqui é permitir a recompra de cotas, isso aqui para mim é distração. Vejo muita gente animadinha aqui com essa questão. Só recompra, agora o fundo vai poder comprar as cotas super baratas quando o mercado cair. E olha, essa questão de recompra de cotas liberada já tem um tempo e vocês estão vendo alguns já estão fazendo isso? Não estou vendo. Por quê? Porque é interessante para ele. Aqui tem aqui questionamentos, pode diminuir aqui a taxa de administração. Para ser bem sincero, eu nem sei exatamente como funciona isso, porque nós não temos até o momento nenhum caso concreto aqui de plano de recompra realmente significativo. Um aqui que eu acompanho é o de FGA11. Esse aqui também aprovou, mas recomprou pouquíssimas cotas. Acho que outro que também está fazendo recompra de cotas é HFOF11. HFOF11 parece estar recuperando um pouco mais de cotas. Mas esse caso é um fundo que eu não acompanho. Enfim, talvez depois eu dar uma estudada para ver
os impactos dessa recompra de cotas aqui no FOF da Hedge Fund, da Hedge, tá tendo efeitos. Mas enfim, para mim isso aqui é mais curtindo de fumaça, essa questão de recompra de cotas. Até o momento não vi nada significativo nesse sentido. Então aqui, resumindo essa questão do regulamento, antes de ir para fazer uns comentários sobre o fundo. Olha, vai ter sim alguma mudança aqui na tese de investimento, mas não acredito que seja uma mudança tão significativa assim. Evidentemente, o gestor está querendo ter mais liberdade para fazer compras, né? Por exemplo, hoje o fundo não consegue realizar a compra de um shopping porque você não consegue firmar contratos atípicos. Também não teria aqui vários outros tipos de imóvel que ele não conseguiria fazer esse tipo de compra. Então, pode ter sim alguma mudança aqui de investimento, mas vamos acompanhando aqui com o tempo que o gestor está planejando. Ok, agora falando aqui sobre a minha opinião sobre a LZR11, aproveitando que já estou aqui falando do fundo. Primeiro, sobre o dividend yield de LZR11, está aqui entregando 0,80% ao mês. Não é um dividend yield especial, tem nada especial aqui nesse dividend yield. Pelo menos aqui o valor, né, 0,80, não é nada surpreendente. Mas o ponto positivo é que é um resultado recorrente, ou seja, o gestor está entregando isso, mesmo sem ter ganho de capital aqui nesses valores. Agora aqui talvez parte mais importante vocês precisam saber de ASR11 é sobre os imóveis. E aqui eu tenho vários questionamentos a vários imóveis aqui de LZR11. Aqui, imóvel Dupont, que é Alphaville, aquela região horrível lá de São Paulo, né? Aqui uma aquisição, já comprou mesmo sabendo da situação da região. Aqui, outras aquisições que eu não gosto, que se compra do Scala lá em Porto Alegre. Também é uma compra que não viu o menor sentido, comprou um imóvel já sabendo que passou pela enchente, né? Não sei qual é a situação disso. Aqui tem esse imóvel da Balduco. Aqui acho que é a sede corporativa da empresa. E aqui em Guarulhos. Guarulhos é um excelente local aqui para pensando em galpões e coisa e tal. Mas aqui é um prédio corporativo enorme numa região que não é esse o foco da localização, né? Não tem vocação para imóveis corporativos. Esse Air Liquid aqui também é um dos primeiros imóveis do fundo, não vou muito com a cara dele. Esse imóvel Sky, lá em Santana Parnaíba, também não gosto dele, achei muito específico. Outro imóvel aqui que eu não gosto, aqui, esse imóvel da Atento, pelo menos já passou o contrato atípico. Tem esse imóvel aqui, Globo, lá no Rio de Janeiro, também não gosto. Então seriam esses aqui os imóveis que não me agradam em ALCR11. Com relação à alavancagem, um ponto que eu vejo muita gente aqui quebrando a cabeça com a alavancagem, que é um drama enorme. Mas não precisa se preocupar com a alavancagem de ALCR11, não. Vocês precisam se preocupar, né? A alavancagem apenas tem uma combinação de ativos ruins com alavancagem alta. Aqui o fundo tem sim alguns ativos que eu considero ruins, mas também tem outros positivos. Então, nesse caso aqui, meio que tem uma cobertura por ativos positivos. Outro ponto a se preocupar é fazer endividamento em CDI, o que poderia prejudicar bastante a DRE. Entanto, aqui a alavancagem está sendo feita em PCA. Então, a alavancagem aqui bem travada, bem amarrado, tudo que é amarrado com contrato atípico nos períodos. Liquidez aqui também não tem preocupação, o fundo consegue gerar liquidez aqui vendendo alguns imóveis. Então, a alavancagem é menor das preocupações. O maior ponto que você precisa tomar cuidado é se o gestor está fazendo boas aquisições ou não, porque ele já tem aqui o histórico de fazer algumas aquisições questionáveis. Se tem aqui também a questão do imóvel Fenza, aqui do lado da Coca-Cola. Muita gente fez questionamento se não seria uma compra cara e também foi uma compra sobre conflito de interesse. Aqui era um vendedor, era um fundo private equity da própria Aliança. Então foi um caso que bem polêmico na época. Ok, então isso aqui eu tinha para comentar com vocês sobre as R11. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.